Quando André apresentou o fato de que Alice ficaria sob os cuidados do casal por 3 dias, Melina não expressou sua insatisfação, mas estava profundamente descontente. Ela não simpatizava com a menina e não tinha paciência com ela. No entanto, ela decidiu suportar isso, entendendo que André encontrava consolo em cuidar da sobrinha. Ela teria que aguentar essa situação por apenas 3 dias. Eu vou lidar com isso, pensou Melina. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. André recebeu uma ligação de seu irmão, Pedro, que lhe fez um pedido. Na manhã seguinte, ele abriu a porta, e lá estava seu irmão, com sua família. A esposa Maria e a linda filha de 3 anos, Alice. André os cumprimentou com alegria e Pedro agradeceu ao irmão. Obrigado pela ajuda, meu irmão, deixaremos nossa garotinha aos seus cuidados. Espero que ela não sinta muito a nossa falta nos próximos 3 dias. Maria beijou a filha, e Pedro piscou para ela, dizendo: Seja uma boa menina, ouça o tio André e a tia Melina. E nós traremos um presente quando voltarmos. Alguns dias atrás, André disse à esposa que seu irmão e a esposa pediram para que eles cuidassem de sua sobrinha, Alice. A esposa concordou, embora em seu coração estivesse insatisfeita com a decisão do marido. Melina e André estavam casados há 10 anos. Durante todos esses anos, André sonhou em ter um filho, mas não tiveram sucesso. Ambos consultaram médicos, que disseram que o marido estava saudável, mas que Melina tinha uma pequena patologia que poderia ser revertida com tratamento. No entanto, Melina não tinha vontade de engravidar, imaginava todo o trabalho e como seu corpo mudaria depois da gestação. Ela evitava comentar sobre sua vontade de não ter filhos, pois temia que o marido a abandonasse. Melina amava o marido e não conseguia imaginar a sua vida sozinha. O desejo por um filho se tornou uma ideia obsessiva. André só falava sobre isso. Melina fingia fazer o tratamento corretamente, faltava às consultas e não tomava as medicações. Para ela, não poder gerar filhos era uma bênção, ela pensava. Em uma ocasião, André sugeriu adotar uma criança, mas Melina foi categoricamente contra. Não saberemos nada sobre os pais, suas doenças, a herança genética da criança. Se não pudermos ser pais biológicos, aceitaremos nosso destino. Ponto final. André também amava a esposa e não queria que ela se sentisse culpada por não conseguirem ter filhos, então decidiu não tocar mais no assunto. André era muito apegado à pequena sobrinha, Alice. Ele sempre trazia presentes e passava a noite brincando com ela. Melina se sentia deslocada nessas situações. A irritação começou a surgir, embora não fosse visível externamente. Ela percebia que não gostava da ideia de Alice roubar a atenção do marido, mesmo que fosse por apenas algumas horas. Quando André apresentou o fato de que Alice ficaria sob seus cuidados por 3 dias, Melina não expressou sua insatisfação, mas estava profundamente descontente. Ela não simpatizava com a menina e não tinha paciência com ela. No entanto, ela decidiu suportar isso, entendendo que André encontrava consolo em cuidar da sobrinha. Ela teria que aguentar essa situação por apenas 3 dias. Eu vou lidar com isso, pensou Melina. Então, Mel, você não se importa que a Alice fique conosco durante esses dias, não é? Claro, não vejo problema. Deixe-os trazer Alice. Diga a Pedro e Maria que mal podemos esperar, respondeu Melina ao marido, sufocando o seu descontentamento. Pedro frequentemente viajava a trabalho, às vezes levando Maria consigo. Desta vez, estava programada uma viagem de 3 dias à capital, e Maria expressou o desejo de acompanhá-lo. Eu não vou à capital há tanto tempo. Deixaremos Alice com a minha mãe. Mas, inesperadamente, a mãe de Maria ficou doente. Nada sério, apenas um resfriado comum. No entanto, não tiveram coragem de deixar Alice com ela. No final, concordaram que seria melhor deixar a menina aos cuidados do irmão de Pedro e da cunhada. Vão tranquilos, Melina e eu ficaremos felizes. Nós simplesmente adoramos Alice, disse André quando Pedro pediu que o irmão cuidasse da menina. Os 3 dias passaram despercebidos para André, mas não para Melina. André realmente gostava de passar tempo com a sobrinha. Ele a alimentava, a levava para passeios, lia livros, brincava de casinha com ela. Para Melina, observar isso era angustiante, a presença da criança irritava Melina cada vez mais.
Ela contava os dias e as horas até a chegada dos pais da menina. No terceiro dia, André recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era a polícia. O número de André foi o último a ser discado do celular de Pedro e a polícia pegou o seu número. André foi informado de que Pedro e Maria estavam na estrada indo para o aeroporto quando o carro se envolveu em um acidente e ninguém sobreviveu. Isso aconteceu há 1 hora atrás. Perguntaram sobre parentes próximos e pediram que viessem à capital para a identificação. André ouviu tudo como se estivesse em um sonho. Ele foi sozinho para a capital para a identificação, já que Maria não tinha parentes além da mãe, que foi hospitalizada em choque depois da terrível notícia da perda da única filha. Melina ficou sozinha com a tristeza e a responsabilidade de cuidar da pobre garotinha que agora estava completamente sozinha. Toda essa situação não agradava a Melina, ela não sabia como reagir. Ela estava aflita pelos acontecimentos. André estava completamente transtornado com a perda do irmão, tomou um calmante e arrumou as malas para a viagem. Vocês ficarão bem sozinhas aqui em casa, preocupou-se André com a esposa e a sobrinha. Claro, não se preocupe, ficaremos bem, o mais importante é ter cuidado lá, me mande notícias por favor, disse Melina antes da partida de André. Melina ficou sozinha, sentindo que a criança não tinha culpa e até sentindo um pouco de pena da menina que mal havia começado a viver e já estava completamente sozinha. Melina se ocupou com as tarefas e cuidados com a criança durante a ausência do marido. Em breve, André resolveria todas as formalidades, e a criança seria encaminhada para a casa da avó materna. Melina se sentia mais confiante pensando que, de uma forma ou de outra, tudo acabaria em breve. André retornou de sua viagem, após reconhecer os corpos do irmão e da cunhada. Mas ele tinha seus próprios planos para a sobrinha. Precisamos conversar. Vem, sente-se ao meu lado, disse André, fechando a porta do quarto onde Alice havia acabado de dormir. Melina sentou-se ao lado dele, e ele a abraçou. Querida, pensei muito sobre essa situação, você sabe que a mãe de Maria é muito doente, ela não tem condições de ficar com Alice. Melina pensou que seria bom se a menina fosse embora logo. Ela estava cansada de ter que fingir alegria ao ver a criança em sua casa. Foi então que André propôs. E se considerarmos adotar Alice? A Alice é como uma filha para mim. Eu sempre sonhei com um futuro brilhante para ela. Há vários casais loucos para adotar uma criança como ela, você sabe que a adoção nunca foi uma opção para mim, André, respondeu Melina com firmeza. As palavras impulsivas de Melina escaparam antes que ela pudesse ponderar, mas ao olhar para o marido, ela ficou em silêncio. O que você está dizendo? Ela é minha sobrinha. Você realmente não sente pena dela? Além disso, nós não temos filhos e eu já não acredito que teremos algum dia. Melina não teve coragem de dizer ao marido que não queria adotar a menina porque temia que a atenção de André fosse toda para Alice, e ela, Melina, seria negligenciada. Sem opção ela concordou, com medo de que seu marido se afastasse ainda mais dela. Depois de alguns meses e muita burocracia, André e Melina se tornaram oficialmente pais de Alice. Embora Alice chorasse e perguntasse por sua mãe e seu pai no início, André conseguiu ajudar a criança a superar esse período difícil. Com o tempo, Alice começou a chamar os novos pais de papai e mamãe. Melina sentia que Alice não se aproximava dela da mesma maneira que se aproximava de André. A menina claramente se inclinava para o pai. No entanto, isso não incomodava Melina, que preferia manter certa distância da criança. Algum tempo depois, Melina começou a se sentir indisposta, ela imaginava que era por todo o estresse que aquela situação havia gerado na vida do casal. Mas depois de não ter melhora decidiu consultar seu médico e descobriu que estava grávida. Parabéns, Melina, realmente é um caso raro engravidar com a sua condição, não achei que seria possível, disse seu médico. Melina também achava que uma gravidez era impossível, ela não tinha feito o tratamento para engravidar e sua condição só havia piorado. Melina passou toda a gravidez lamentando que o destino tenha permitido que ela engravidasse, a única vantagem que ela via eram os cuidados e carinhos a mais que recebia do marido, que estava ainda mais atencioso do que já era normalmente. Breno nasceu frágil, antes do tempo e Melina estranhamente foi tomada por um grande instinto de cuidado quando viu o filho pela primeira vez, ela não se afastava dele nem por um instante. Ela pulava da cama ao primeiro choro, carregava o tempo todo. Com o nascimento do tão esperado filho, André dedicava ainda mais tempo a Alice. Não quero que a nossa filha sinta que a amamos menos, ele dizia, levando a menina para passear no parque.
Agora, Melina podia confiar totalmente a responsabilidade pela menina ao marido e cuidar apenas do próprio filho. Assim, eles viveram. André estava completamente feliz. Agora ele tinha uma filha e um filho. O que mais ele poderia desejar? Afinal, alguns anos atrás, ele pensava que viveria assim para sempre, sem se tornar pai. Melina também estava feliz. Agora, ela finalmente tinha um propósito na vida. Se antes ela se preocupava com a atenção que Alice recebia do marido, agora, ela estava até feliz com isso. O filho Breno se tornou tudo para Melina. Antes, ela nem imaginava o que era amar um filho. Agora, ela estava disposta a fazer tudo por Breno, até a presença de Alice em suas vidas não a irritava tanto quanto antes. Algum tempo se passou e a menina mostrou talento musical. André levou pessoalmente para a escola de música. Lá, ela foi ouvida e aceita, deixando André muito feliz. Melina, imagine como Pedro ficaria feliz pela filha. Você verá, ela ainda nos surpreenderá, disse André. Calma, André, você vai acordar o Breno. Falar sobre conquistas tão cedo é precipitado. O tempo mostrará. E o tempo realmente mostrou. Alice não apenas tinha habilidades, mas um verdadeiro talento. Eles compraram um teclado elétrico para que ela pudesse praticar diariamente. Fones de ouvido acompanhavam o instrumento, e suas sessões de música não perturbavam o sono do pequeno irmão. Com o tempo, Melina aprendeu a esconder seu desamor. Nesse momento, não é que ela não gostasse da menina. Ela era indiferente. Ela fazia tudo o que uma boa mãe deveria fazer. Ficava com ela nas noites em que Alice ficava doente, a levava para a escola de música. A menina sempre estava bem vestida, arrumada, com longos e densos cabelos. De manhã, ela se levantava meia hora mais cedo para arrumar o cabelo de Alice. Além disso, compreendendo o quanto André estava ligado a Alice, ela tentava não entristecê-lo. Ao mesmo tempo, tudo isso era feito mecanicamente, sem demonstrar muito carinho com a menina, enquanto beijos e abraços eram reservados para Breno. Alice sentia que havia um tratamento diferente, mas achava que era somente o jeito da mãe e seu pai supria todo o carinho que ela precisava. Sabe, amiga, Alice está crescendo de uma maneira ingrata, Melina reclamou uma vez para sua amiga. Fazemos tudo por ela. Quando a enviamos para a escola de música no primeiro ano, compramos um teclado caro, roupas novas, um computador de última geração, telefones celulares, que meu marido os troca todos os anos. Ela é rude e grosseira comigo. Eu criei uma órfã sob o meu teto. Melina estava sendo desonesta. Alice nem sempre se comportava mal. Para ser honesta, ela raramente fazia isso. E o que você espera de uma adolescente? Eles são todos assim agora, respondeu a amiga. Elas passaram a noite toda desabafando uma para a outra e se despediram satisfeitas. Alice estava concluindo o 9º ano quando ocorreu uma terrível tragédia na família. André foi pescar em um lago sozinho, como gostava de fazer em memória do irmão para lembrar de quando iam pescar quando crianças. Neste dia, alguns adolescentes estavam nadando na outra margem. Um dos garotos teve cãibra e começou a afundar. André pulou na água para ajudar. O lago era grande, e ele nadou até o local onde o garoto afundou. Já bastante cansado, começou a mergulhar, tentando encontrar o adolescente, mas no final não conseguiu voltar à superfície e se afogou junto com o garoto, ambos morreram. A tragédia não apenas abalou Melina. Ela parecia ter parado de viver. Ela continuava existindo, respirando, mas tudo era como um sonho. Ela deixou de se interessar pelo que acontecia ao redor. Nada podia trazê-la de volta, nem psicólogos, nem amigas, nem os filhos, Breno e Alice. Melina permanecia em um estado de apatia. Alice teve que assumir o cuidado de Breno e da casa. Ela fazia as tarefas com o irmão, ajudava nos estudos, o levava para treinos na escola de esportes, preparava café da manhã e jantares, lavava a louça e limpava. Enquanto isso, Melina continuava deitada na cama o tempo todo. Essa situação perdurou por 4 meses, até que Melina começou a se recuperar gradualmente. Ela parecia ter acordado de um sono profundo, e com surpresa, percebeu que o outono já tinha chegado, que o uniforme escolar de Breno estava pequeno, que seus próprios cabelos cresciam e surgiam fios grisalhos.
Completamente absorvida por sua tristeza, Melina não queria se envolver com nada relacionado aos filhos. Enquanto isso, Alice também sofria muito com a morte do pai. No entanto, ela não podia se dar ao luxo de ficar deitada e chorar o dia todo. Quem levaria Breno para os treinos? Quem prepararia o café da manhã para ele? Eu realmente queria chegar perto da minha mãe, abraçá-la, chorar um pouco, mas ela parece tão distante. Lamentava Alice. Em vez de se aproximarem após a tragédia, Alice e Melina se afastaram ainda mais. Uma vez, Alice ouviu Melina conversando com uma amiga ao telefone sobre como ela suportava Alice toda a sua vida só porque não podia ir contra a vontade do marido. Alice chorou em silêncio ao ouvir essa revelação. Depois de se formar na escola, Alice entrou na faculdade e se mudou para o apartamento que herdou de seus falecidos pais. Enquanto estudava, continuava sua prática musical. Seu talento em canto e piano tornou-se a sua fonte de renda. Apesar de ser muito jovem, ela podia se sustentar sozinha e não dependia mais de Melina, com quem simplesmente parou de se comunicar. Melina, em encontros com amigas, sempre reclamava de Alice. Ela lamentava a quantidade de esforço e recursos investidos na educação dela, na sua formação, pois agora nem mesmo se falavam. Breno, a quem Alice amava muito, frequentemente a visitava. O laço entre os irmãos se tornou ainda mais forte. Enquanto isso, o temperamento de Melina estava se deteriorando. Melina ficou irritada, sensível, frequentemente chorava. Ao olhar as fotos de André, ela pensava que sua vida havia sido terrível e que as pessoas ao seu redor não queriam ver o quão mal ela estava. Ela não conseguia enxergar o sofrimento de seus filhos e mais uma vez achava que não estava recebendo a atenção que deveria diante de seu sofrimento. No trabalho, começaram a surgir conflitos. Inicialmente, os colegas tratavam Melina com paciência, considerando a perda do marido e a forte depressão que ela havia enfrentado. No entanto, com o tempo, Melina tornou-se cada vez mais insuportável, exigindo condições especiais para si mesma, brigando com colegas por qualquer motivo, reagindo com lágrimas e histeria a qualquer comentário. Além disso, sua saúde começou a falhar. Sua pressão arterial começou a subir, e Melina frequentemente consultava médicos, inicialmente um cardiologista, depois um neurologista. No final, seu chefe sugeriu que ela se aposentasse, especialmente porque, em termos de idade, Melina já tinha o direito à aposentadoria. Um mês após ser demitida do trabalho, Melina reclamou com sua amiga. Agora eu não sou mais necessária para ninguém. Breno tem sua própria turma, ele mal fica em casa. Se eu ficar doente, não tenho ninguém para me trazer um copo de água. E sobre Alice, nem vou falar. Ingrata. O que fazer? Assim que se mudou para seu apartamento, ela simplesmente não se importa comigo. Não liga, não diz uma palavra amigável, nem visita. A amiga apenas balançava a cabeça concordando, mas Melina mentia. Alice sabia que sua mãe foi demitida do trabalho e que Breno estava fora para treinamento. A filha trazia mantimentos para ela, pelo menos uma vez por semana. Melina reclamava de se sentir mal, enquanto Alice cuidava da limpeza, lavava roupas e até a louça. Melina passava o tempo todo em seu quarto, com uma expressão sombria, revendo antigas fotos dela com André. Estar naquela casa trazia lembranças tristes para Alice, então ela tentava fazer tudo o que tinha que ser feito e sair o mais rápido possível de lá. Enquanto Melina pensava: ingrata, só quer fugir. Ela nem se importa comigo. Alice preferiria nem ir até a casa da mãe, mas Breno raramente estava em casa. Quem mais poderia ajudar? Em um belo dia, Alice recebeu uma oferta tentadora para cantar em um clube famoso na capital. Claro, ninguém simplesmente a aceitaria sem antes ela provar que tinha talento, ela teria que trabalhar duro. E teria que mudar para o ensino à distância na faculdade. Mas era uma chance. Alice queria aproveitá-la, pelo menos em memória do pai, que sempre viu talento nela, que a incentivava, mesmo além das aulas na escola de música, levando-a a professores particulares. Papai sempre acreditou nela. Era preciso tentar, pelo menos por ele. Alice passou alguns dias ponderando como contar isso à mãe. Ela sabia que a mãe começaria a acusá-la de ingratidão. O que fazer nesse caso? Enquanto Alice esperava uma oportunidade adequada, ocorreu uma desgraça. Melina teve um derrame.
A ambulância foi chamada e ela foi levada para o hospital, onde foi diagnosticada uma doença grave. Melina passou um mês no hospital. Os médicos fizeram o que podiam, mas a vida dela estava ameaçada. A metade direita do tronco estava paralisada. Não havia expressão facial nem fala. O braço não funcionava. Agora, só o tempo poderia dizer o que iria acontecer. Os médicos não garantiam a recuperação completa de Melina, mas com cuidado e exercícios necessários, ela poderia ter algum progresso. Não é preciso dizer que Alice teve que recusar a oferta de emprego. Ela não foi a lugar nenhum. Ela compartilhou sua decepção apenas com Breno. Mas ambos, irmão e irmã, entenderam que a vida e a saúde da mãe eram mais importantes do que qualquer carreira e Breno não poderia deixar seus estudos. No início, foi difícil para Alice, pois tudo recaiu sobre ela: alimentar a mãe, trocar suas roupas, dar banho, além de exercícios de fisioterapia e massagens, é claro. Alice mudou-se de volta para a casa dos pais, pois era necessário estar ao lado da mãe o tempo todo. Inicialmente, Alice estava próxima da desesperança. Parecia que a mãe nunca se recuperaria. E embora Breno ajudasse no que podia, Alice contava apenas consigo mesma. Depois de alguns meses, melhoras começaram a aparecer aos poucos, e uma dinâmica positiva começou a se manifestar. Em breve, Melina já conseguia pronunciar palavras curtas e mexer os dedos. No dia de seu aniversário, ela até conseguiu sorrir. Breno e Alice organizaram uma celebração improvisada bem ao lado da cama da mãe. Com uma colher nas mãos, ela comia bolo. O sorriso da mãe trouxe esperança para ambos, e eles sentiram que este aniversário era o melhor de suas vidas. Enquanto Melina se recuperava, Alice passava todo o tempo ao seu lado como nunca teve a oportunidade na infância. Melina percebeu de repente que não conhecia a filha de verdade, e pior ainda, nunca se esforçou para conhecê-la ou amá-la. O preconceito consciente em relação à criança que roubava a atenção de André não permitiu que ela sequer tentasse amar essa garota. Agora, vendo como Alice cuidava dela, sentindo a necessidade de estar mais próxima da filha, Melina reconsiderou muitas coisas em sua vida e seu relacionamento com a garota. Agora, sentia vergonha e desconforto ao lembrar como competia seriamente com Alice pelo afeto de André quando ela era pequena. Quanto amor de mãe Alice perdeu por causa de seus medos irracionais. Melina queria explicar muitas coisas para a filha, compartilhar pensamentos, mas a doença não permitia. E como Alice cuidava dela, Melina se sentia muito culpada e começava a chorar constantemente quando estava perto da filha. Um dia, ao ver isso, Alice abraçou a mãe e disse: "Mamãe, por favor, não chore. Nós te amamos muito. Você verá, nós vamos te colocar de pé novamente." Naquele dia, quando Alice e Melina choraram abraçadas, a última parede de incompreensão e ressentimento entre elas desapareceu. Um ano depois, Melina estava sentada em uma cadeira de vime no 10º andar de seu novo apartamento, que estava adaptado às suas necessidades. Havia muito tempo que ela caminhava e falava por conta própria. Restavam pequenas consequências da doença, como expressão facial limitada e passos mais lentos. No entanto, Melina estava completamente saudável. "Você não tem ideia, amiga, como é bonito aqui, a vista para o mar é incrível. Daqui a uma semana, Alice virá me visitar. Ela está trabalhando agora. Ela é talentosa, canta incrivelmente bem." "Como assim? Ela te deixou sozinha aí na sua condição?" "Talvez você estivesse certa quando a chamou de ingrata", esbravejou a amiga. "Não diga bobagens. Eu tenho a melhor filha do mundo, além disso Breno está morando comigo, não fico sozinha. Graças a Alice, estou em pé depois que André partiu. Sabe, eu tinha um sonho constante há alguns anos, sonhava com André, como se estivéssemos caminhando por um campo, ambos muito jovens. Uma pequena garota corria em nossa direção. André a pegava no colo e me entregava, dizendo: "Abrace-a com todo o seu amor, assim você não se sentirá mais sozinha." Somente agora eu entendi. Como você vê a transformação de Melina como mãe ao longo da história? Ela conseguiu redimir suas atitudes passadas? Já conheceu alguém assim? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar.
Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.